Bom, senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Anunciamos a presença neste auditório do senhor diretor-geral da PRF, Eduardo Ágio de Sá, acompanhado do senhor diretor executivo, José Lopes Rotti Júnior, da senhora diretora de gestão de pessoas, Silvia Regina Borges, do senhor corregedor-geral da PRF, Jader Augusto Roverão Bezerra, dentre outros, da diretoria, para esta coletiva de imprensa. Sejam todos muito bem-vindos. Esta entrevista coletiva tratará basicamente sobre o concurso de admissão à PRF no ano 2021. Nosso especial agradecimento a vocês que estão aqui neste auditório, nos acompanhando e nos brindando, buscando sempre a melhor informação. Muito obrigado também a você que nos acompanha pelo nosso canal oficial PRF pelo YouTube. Para entendermos melhor a dinâmica desta coletiva, nós ouviremos inicialmente as palavras do senhor diretor executivo da PRF, José Lopes Rotti Júnior, a quem eu já convido para assumir o seu lugar. Em seguida, a senhora diretora de gestão de pessoas da PRF, senhora Silvia Regina Borges, a quem também já convido. E, na sequência, todos os senhoras e senhores serão brindados pela participação e pelas colocações do nosso diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágio de Sá, também a quem já convido a assumir o seu lugar. Os senhores podem tomar assento. Identificados, cada um, para que os senhores tenham uma noção melhor de como fazer a melhor imagem. O nosso diretor-geral está a essa esquerda, a nossa diretora de gestão de pessoas e à direita o inspetor Rotti como diretor executivo. Depois, já apresentados os palestrantes, os apresentadores, nós passaremos uma visão geral de todas as etapas e fases do concurso para que vocês entendam toda a mecânica do certame e, em seguida, aí sim, nós abriremos a palavra para os questionamentos e dúvidas remanescentes, solicitando aos presentes sempre, quando vocês forem fazer as suas manifestações, se identifiquem o órgão que representam e direcionem a quem vai responder o seu questionamento. Certo, então? Sem mais delongas, passamos então a palavra para suas considerações iniciais. Eu sou o diretor executivo da PRF, José Lopes Rotti Júnior. Bom dia a todos. Agradecer a presença dos órgãos de imprensa e dos profissionais que labutam aí na preparação de candidatos para o concurso público, especialmente para o concurso público da PRF. Cumprimentar o diretor-geral, Eduardo Ágio, nossa diretora de gestão de pessoas, a Silvia, os demais diretores que estão aqui conosco, e especialmente cumprimentar os candidatos que nos acompanham pela transmissão ao vivo no nosso canal oficial e nas transmissões que aqueles que acompanham aqui a coletiva estão fazendo. Com muito prazer que a PRF vem concretizar nesse momento um dos seus valores, o valor da transparência, e a gente vai estar à disposição para apresentar as informações que já estão disponíveis sobre o concurso e sobre a nossa perspectiva desse processo seletivo para o ano de 2021. Então, muito obrigado e espero que tenhamos um bom bate-papo. Teremos agora a explanação inicial da senhora diretora de gestão de pessoas, que também se encontra presente nos brindando com a sua bela presença, a senhora Silvia Regina Borges. Bom dia a todos, aos que estão presentes aqui no auditório, aos que nos acompanham por todo o Brasil. Bom dia, senhor diretor-geral, Rotti, diretor executivo, bom dia. É uma felicidade, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento em que nós exercemos, justamente como o Rotti disse, a transparência e fechamos o ano de 2020, o exercício de 2020 com a nomeação dos excedentes do último concurso de 2018 e já entramos 2021 acelerando, avançando com essa autorização do concurso para provimento de mais 1.500 vagas
É um momento histórico, será um concurso memorável na história da instituição. Me orgulha muito fazer parte dessa história, não só da história da instituição, mas da história da sociedade brasileira, em que a Polícia Rodoviária Federal tem a oportunidade de fazer essa entrega num momento tão importante para o país. Aproveito a oportunidade de agradecer à Rede de Gestão de Pessoas Nacional, que conosco irá conduzir esse tão importante concurso para a sociedade brasileira. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Bom, dando sequência, agora nos brindará o senhor diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ajo de Sá. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês. Dizer que o evento ele faz parte de uma diretriz de gestão e uma diretriz institucional de transparência, do máximo de transparência possível em todas as nossas ações. A gente acredita que a prestação de contas à sociedade, seja ela organizada, aos cidadãos e à imprensa, é muito importante e faz parte dos nossos valores essenciais do órgão. Nessa perspectiva, em relação à coletiva de imprensa de hoje, que trata do concurso da PRF, é muito importante a gente consignar que o esforço do governo federal como um todo, e aí eu trago o empenho pessoal do presidente da República, do ministro da Justiça, ministro André Mendonça, e também do Ministério da Economia, na pessoa do ministro Paulo Guedes, que fizeram isso acontecer. Os senhores acompanharam agora nas últimas semanas do ano de 2020 a velocidade que isso correu. A gente vinha se preparando para isso, quase todos os procedimentos administrativos que puderam ser adiantados no período que precedia a autorização foram adiantados, o que permitiu que a gente fizesse, no dia 23, fosse assinada a autorização, dia 24, a publicação. A partir da publicação, a gente conseguiu seguir o contrato com a empresa que irá gerir o certame, o Sebrasp, e nessa perspectiva a gente acredita que cumprimos as etapas, fizemos a contratação da empresa, do Sebrasp, e nessa perspectiva possibilitou que a gente tivesse um cronograma que permitisse que no ano de 2021 tivéssemos esse incremento, que é um incremento substancial no efetivo da Polícia Rodoviária Federal, e como os senhores verão adiante, será o maior curso de formação da Polícia Rodoviária Federal da história, com o maior quantitativo de servidores sendo formados de uma única vez. A ideia é a gente fazer uma passagem por cada uma das etapas e fases do concurso, e aí tirando algumas dúvidas acerca de cada uma dessas fases e etapas. Como os senhores verão, foram feitas algumas adaptações ao longo da história. Nós temos a firme convicção de que a evolução incremental traz ganhos significativos, tanto para o empreendimento humano, científico e também para a Polícia Rodoviária Federal. Nessa perspectiva, a gente encontrou alguns pontos que precisavam ter melhoria e a gente vai explorar cada um desses pontos para que fique muito claro e cristalino quais foram as evoluções e de que forma os candidatos e as empresas que fazem o auxílio aos candidatos podem explorar isso e na verdade, auxiliar nessa condução. O primeiro ponto, então, que a gente tratou foi a questão da autorização. É muito importante entender que o processo de autorização é um processo complexo que passa por toda uma averiguação da capacidade do governo federal de fazer esse provimento. Existe toda uma equipe que trabalha em cima disso. Eu quero agradecer a toda essa equipe, seja do Ministério da Justiça, seja da PRF e seja do Ministério da Economia. Houve um empenho significativo dessas equipes para que todo o procedimento fosse feito de forma bastante célere, mas, ao mesmo tempo, bastante com um escrutínio adequado para que a gente tivesse esse resultado.
Então, nessa perspectiva, saindo aí da questão da autorização, a gente teve o contrato. O contrato, como todos os senhores sabem, foi assinado no ano de 2020, a contratação da empresa Sebrasp. O Sebrasp também, de forma bastante célere, nos atendeu e durante as tratativas mostrou a expertise e competência que vem demonstrando ao longo da execução dos contratos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal e outras polícias. O concurso da Polícia Rodoviária Federal e o concurso de outras polícias é um concurso sensível, onde o nível de atenção ao profissionalismo, a rigidez do concurso é ainda mais importante. Nessa perspectiva, a gente tem plena confiança de que o decorrer desse concurso será extremamente proveitoso. Seguindo essa linha, aí vem os primeiros anunciamentos que não são já conhecidos pelos senhores, a questão do edital. Então, nós estamos trabalhando com a data prevista do edital para 19 de janeiro de 2021. A ideia é que o edital saia nessa data. Temos aí um outro detalhe, aí uma confirmação, que o edital trata-se de um concurso nacional e não regional. Essa é o primeiro ponto que a gente traz de uma necessidade de evolução incremental. Entendemos que o concurso regional traz restrições que não são interessantes para a estratégia corporativa e também não são interessantes para a concorrência, na perspectiva que existe uma assimetria de notas de corte, uma assimetria de concorrentes, né, no certame, que acabam passando em determinado lugar e sendo reprovados em outro. E na nossa perspectiva, é interessante que nós tenhamos um edital nacional, de um concurso nacional. Houve, na questão da distribuição de pontuação das etapas e fases, nós temos basicamente duas fases, a fase das provas e títulos e a fase do curso de formação profissional. Primeiro ponto a prova objetiva continua com 120 pontos, a prova discursiva continua valendo 20 pontos e a prova de títulos ela passa de 5 pontos para 10 pontos. Esse é um ponto importante, que houve incremento da questão da prova de títulos na perspectiva da gente valorar a experiência anterior dos candidatos, na perspectiva de participação tanto nas corporações do artigo 144 quanto do 142, por entendermos que esses futuros servidores trarão uma bagagem interessante para a instituição. Ainda em relação ao curso de formação profissional, que é a segunda fase, houve um acréscimo substancial da valoração do curso de formação para que nós tivéssemos um incentivo dos candidatos a darem maior atenção à formação policial. No processo de seleção, a gente cobra uma bagagem anterior e existe uma bagagem de aprendizado que é realizada no curso de formação, que é tão ou mais importante do que essa bagagem anterior, onde ele aprende uma série de expertises e desenvolve uma série de capacidades que são muito atreladas à performance enquanto policial, à entrega à sociedade e à possibilidade de ser um excelente servidor. Bom, eu acho que eu fechei aqui os 3 primeiros tópicos. Eu acho que vou passar para a Silvia para ela falar um pouquinho da prova objetiva e escrutinar um pouquinho mais a primeira fase da primeira etapa, a primeira etapa da primeira fase. Então, nós iniciamos agora falando sobre a prova objetiva. Como o senhor diretor-geral bem disse, o concurso é dividido, então, ele possui 2 etapas. A primeira etapa são as fases, né? Nós vamos falar sobre cada uma delas, iniciando pela prova objetiva. A segunda etapa, o curso de formação policial. A prova objetiva consta de 120 questões.
Essas 120 questões elas serão estruturadas em 3 blocos. O primeiro bloco será constante de 55 questões. O primeiro bloco é aquele bloco das disciplinas língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, informática, física, ética e cidadania, geopolítica, e aí, para esse edital, nós temos uma novidade, que é a inclusão da língua estrangeira, a língua inglesa ou espanhola, e a exclusão de uma matéria, de uma disciplina, a história da PRF. Com a evolução da instituição, e esse momento que nós estamos vivendo é justamente um exemplo disso, a transparência, os meios de comunicação, a facilidade com que a PRF tem hoje de chegar próximo da sociedade, de mostrar a sua história à sociedade. Hoje, os meios de comunicação são vastos, Instagram, redes sociais, enfim. Então, nós optamos por remover essa disciplina. Não existia mais a necessidade de se colocar essa disciplina na prova objetiva. No entanto, a necessidade da inclusão das línguas estrangeiras. A própria história da PRF, a visão de futuro da PRF, a capilaridade, a atuação, exige que o policial tenha essa competência de se comunicar em outras línguas. Então, o mínimo exigido será a língua inglesa, né, o inglês ou o espanhol. É até interessante, porque antes da língua estrangeira, a gente tem ali geopolítica. O Brasil é um dos megapaíses do planeta Terra com uma grande influência geopolítica e estratégica no continente sul-americano. Nessa perspectiva, o Brasil também é um grande destinatário de tanto negócios quanto a parte de turismo de todo o continente. Invariavelmente, os nossos policiais se deparam nas rodovias federais do país, e principalmente na região de fronteira, que é gigante, uma das maiores fronteiras do planeta Terra, com uma série de situações onde há necessidade de se prover serviços ao turista, ao cidadão que faz parte do Mercosul e pode transitar dentro do território nacional. Então, você tem uma série de documentos que precisam ser cobrados e precisam ser verificados e que estão no idioma espanhol, e uma série de outros fatores que, ao longo do tempo, demandam uma prestação de serviços de qualidade e excelência. E, nessa perspectiva de prestação de qualidade de serviço com excelência, é necessário que o policial rodoviário federal tenha condições de, cada vez mais, nessa crescente do país, enquanto um país destinatário de turismo, enquanto um país, um grande player mundial, tenha a capacidade de prestar serviços e se comunicar não só na língua nativa, quanto no espanhol ou no inglês. Isso facilita muitas coisas, isso facilita muito a nossa capacidade de prestação de serviço de excelência, e isso traz, na verdade, um compromisso nosso com a prestação de serviços de qualidade à sociedade e a todos os cidadãos que interagem conosco. Perfeito, diretor, obrigada. Então, o primeiro bloco, constante de 55 questões. O segundo bloco vem a legislação de trânsito, com 30 questões. Certo? Então, nós temos aí a legislação de trânsito figurando em um bloco, que é o segundo bloco, com 30 questões. O terceiro e último bloco é o bloco dos direitos, 35 questões. Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação especial e direitos humanos. Então, estão aí os 3 blocos com as questões, totalizando 120 itens, 120 pontos da prova objetiva. Nesse momento, vou passar para o Rotti, vai falar da nova
outra fase? A fase seguinte, pessoal, depois dessa primeira etapa das provas, é o TAF, né? O Exame de Capacidade Física. Então, acho que todo mundo que está aqui e já atua com concurso há algum tempo sabe, mas é bom a gente explicar para o candidato que está iniciando nessa trajetória agora, que o concurso, o concurso na PRF é visto assim, ele busca selecionar o candidato que preencha as competências, as capacidades necessárias a desenvolver as competências do cargo policial rodoviário federal. E é inegável que para exercer a missão que nós exercemos, é necessária aptidão física, capacidade física para suportar as exigências do cargo. Então, o exame de aptidão física, na primeira fase do concurso, ele faz um primeiro filtro, uma primeira seleção. Nesse processo será de cunho exclusivamente eliminatório, na primeira fase. Então, o TAF da primeira fase só eliminatório. E aí, lá no CFP, a gente tem mais 2 testes de aptidão física, que são eliminatório e classificatório, que eu falo daqui a pouco. Primeiro TAF da primeira fase, só eliminatório. Ele terá os exames que já tínhamos, as provas que já tínhamos nos processos anteriores, né? São 4 testes, que já são de amplo conhecimento e que o edital de 2018 pode ser uma referência, né? A barra fixa, o teste de exercício abdominal, a corrida e o salto na caixa de areia. Não terá inclusão de natação. Nesse momento, a gente compreende que existe dificuldade na disponibilidade de piscinas e etc. para treinamento em natação. Vejam que os 4 testes que eu mencionei anteriormente, eles são de treinamento muito simples. O pessoal brinca que é possível treinar na rua. A gente recomenda que não seja na rua onde passam os carros, né? Mas é possível treinar em qualquer localidade ao ar livre. Corrida, abdominal, impulsão horizontal na caixa de areia e barra fixa. Pelo país, a gente tem uma série de localidades que têm equipamentos para isso. E estamos estudando ainda, junto com a organizadora, a possibilidade da inclusão de um teste de agilidade. Ainda não está decidido, a gente está avaliando com a nossa equipe técnica da área a gente chama aqui internamente de PBS, né, Princípios Básicos para a Saúde, é a disciplina, no CFP. Eles estão estudando, junto com a equipe da organizadora, se haverá ou não um 5º teste nessa primeira fase. Então, o TAF da primeira fase não tem grandes novidades, a não ser se a gente incluir esse quinto teste. Qual é a novidade para a capacidade física? A inclusão dos exames, dos testes de capacidade física do CFP como itens de caráter eliminatório e classificatório. Então, quando o candidato chega no CFP, alguns dias depois, ele tem o primeiro TAF dentro do CFP, e lá mais para o final da disciplina de PBF, no final do CFP, ele tem o segundo TAF do CFP. Terão índices específicos para esses TAFs lá no CFP, e eles são eliminatórios por quê? Se o candidato não alcançar requisitos mínimos, ele pode ser eliminado. E se torna classificatório porque, a partir do requisito mínimo, a nota desse TAF se soma na nota do CFP, conforme o diretor-geral apresentou. A nota do CFP passa a ser de 50 pontos, parte desses 50 pontos é a nota que ele vai obter no TAF dentro do curso de formação policial. Então, para o TAF é isso. A próxima, avaliação psicológica, está contigo, né, Silvia? Não, comigo mesmo? Então, vamos lá. Próximo item aí, pessoal, avaliação psicológica. Nesse item também, para a primeira fase, vale o mesmo raciocínio do TAF. Para a primeira fase, sem grandes mudanças. De novo, o mesmo raciocínio do TAF. Para desempenhar as atividades inerentes ao cargo de policial rodoviário federal, é necessário que a gente tenha uma aderência ao perfil profissiográfico do cargo. E isso é aferido na primeira fase do concurso pelo famoso teste psicotécnico. Assim como foi feito nos concursos anteriores, é amplamente empregado em todos os processos seletivos. Entretanto, o perfil do policial rodoviário federal exige uma capacidade de saúde mental, uma capacidade de aderência ao perfil do cargo, que ela é um tanto mais complexa. E aí a gente segue apurando essa capacidade ao longo do processo seletivo,
com a chamada avaliação psicológica continuada, que no último certame se chamava avaliação psicológica complementar. Por que ajustamos o nome para continuada? Justamente porque ela vai acontecer a partir do momento da avaliação psicológica, que o candidato for aprovado nesse psicotécnico da primeira fase, dali para frente, durante todo o tempo, a gente vai estar acompanhando a aderência do perfil desse candidato ao perfil do policial, para certificar se ele tem capacidade emocional para resiliência, para atuação sob estresse, para ser confrontado com situações que elevam o nível de estresse a pontos, vamos dizer, que não são comuns na sociedade em geral. Então, durante o CFP, isso é intensificado, uma vez que o CFP, em ambiente simulado, traz um tanto das características da atuação policial, e a gente tem nossa equipe e equipe da organizadora preparada, credenciada, com formação e especialização para esse tipo de atividade, acompanhando. E aí a avaliação psicológica continuada no CFP, ela contribui de duas formas. Se ela encontra alguma dissonância de perfil com o perfil desejado para o cargo, esse candidato é submetido a uma avaliação psicológica complementar, numa junta médica, com profissionais especializados e testes reconhecidos e amplamente padronizados pelo Conselho Federal de Psicologia. Do outro lado, a segunda contribuição que alcança todos os candidatos é uma participação na avaliação atitudinal. A gente vai explicar já no CFP que a avaliação para aqueles 50 pontos do CFP não envolve só conhecimento, não é só prova. Envolve habilidade nas provas práticas, envolve uma capacidade de comportamento em equipe, que é o que a gente chama de atitudinal. Então, essa equipe de avaliação psicológica lá no CFP vai colaborar com isso também, com as avaliações comportamentais no curso de formação policial, que tem uma pegada fortemente pautada pela aprendizagem vivencial. Então, a gente mede lá a capacidade de atuar em equipe, a capacidade de liderar a equipe, a capacidade de responder sobre estresse, e tudo isso vai para além do conhecimento técnico, de saber julgar se uma questão é certa ou errada. Por vezes você sabe se a resposta é faça isso ou faça aquilo, mas sob estresse não consegue desenvolver a tarefa. Então, essa equipe também vai nos ajudar nisso. Para a primeira fase do concurso, para recapitular, a avaliação psicológica é o que já está amplamente pacificado no mercado com teste psicotécnico. Para a segunda fase, avaliação psicológica complementar, a gente teve aí já o CFP 2019 com muito aprendizado, o CFP 2020, e agora para 2021 ele virá ainda mais robusto. Próxima prova de títulos, né? Está comigo também. A Silvia e o Eduardo falaram da prova de títulos que salta de 5 para 10 pontos. Os títulos, eles medem o quê, pessoal? Eles medem experiência pregressa do candidato. Experiência pregressa em dois aspectos. Primeiro aspecto, experiência acadêmica, vivência acadêmica, histórico acadêmico. Então, todos sabem, mas eu vou reforçar porque os candidatos perguntam muito isso, Eduardo. Para o concurso de policial rodoviário federal é exigido graduação em qualquer formação superior reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Para nós não importa qual é a área de formação. A gente tem claro na PRF que a diversidade fortalece a nossa instituição. Então, se é formado em química, em física, em oceanografia, em medicina, em odonto, como a Silvia é da odonto, em direito, como eu, Eduardo, em qualquer área de formação, graduação de nível superior, vale. Qualquer certificado, qualquer diploma de graduação que seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, vou aproveitar a audiência que nos acompanha para explicar o seguinte, não é a PRF que diz se o diploma é válido ou não é o Ministério da Educação. Se o teu diploma, se o teu certificado está reconhecido no Ministério da Educação, para a PRF ele é válido. Não importa se é curso presencial, se é misto, presencial e à distância, se é sequencial, se é tecnólogo. Quem disse aquele certificado é de graduação é o Ministério da Educação. E você, candidato, pode consultar a situação do seu curso no portal do Ministério da Educação. É mec.gov.br/IMEC, de eletrônico, MEC. Lá você consulta se o seu curso e a sua instituição onde você fez a graduação está credenciada e se esse certificado é válido. Uma vez que todos os candidatos têm graduação, na avaliação de títulos, o que a gente pontua?
pós-graduações. Então, a pós-graduação, lato sensu, o mestrado e o doutorado. Cada um deles vale uma determinada pontuação. Para além da experiência, da vivência acadêmica, que é importante, o policial rodoviário federal é um produtor de conhecimento. Ele opera, ele atua, mas a todo instante ele está produzindo conhecimento para a evolução da sociedade brasileira. Então, essa experiência acadêmica agrega ao candidato uma bagagem que é importante para esse tipo de atividade. Para além da experiência acadêmica, a prova de títulos pontua a experiência profissional pregressa. E aí, onde é que entra aqui? O exercício de carreiras públicas, nós estamos falando de carreiras públicas, porque sempre surge esse tipo de pergunta também, né, Eduardo? Então, exercício de carreiras públicas previstas para os órgãos do artigo 142 e 144 da Constituição. Então, quem está estudando Direito Constitucional para o concurso sabe que lá no artigo 142 se trata das Forças Armadas. Então, em qualquer uma das funções das instituições militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, não importa se praça, se oficial, se tempo de formação e depois ingressou, o tempo de exercício nessas instituições conta para a prova de títulos. E do 144, que é da segurança pública. Então, lá no 144, a gente tem todas as instituições de segurança pública e as carreiras dessas instituições de segurança pública, o tempo de experiência nessas carreiras também conta ponto na prova de títulos. Quais são as carreiras, quais são os pontos por tempo? O edital vai trazer. Isso ainda está sendo diagramado e formatado junto com a organizadora, e no edital a gente terá especificado quanto vale cada uma dessas experiências, quanto vale um título de pós-graduação, quanto vale um título de mestrado, de doutorado, quantos títulos podem se somar, quanto vale cada ano em cada uma dessas carreiras aí. Vamos listar as carreiras que computam pontos para a prova de títulos. Ok? Próximo, Silvia. Seguindo nas fases do concurso, nós vamos falar agora da fase da avaliação médica. Vejam que as fases são peças de um quebra-cabeças em que nós estamos montando o perfil desejado do futuro servidor. A avaliação médica, ela visa, assim como a avaliação psicológica e o exame de aptidão física, avaliar as condições de saúde daquele candidato, certo? Então, é uma avaliação composta por alguns exames, alguns índices que devem ser preenchidos, digamos assim. Esses índices estarão ali no edital que será publicado. E também temos o exame toxicológico. Durante todo o processo seletivo, durante todo o concurso, haverá a possibilidade de realização da avaliação médica complementar, dizendo, então, lá no curso de formação policial, a exemplo da avaliação psicológica complementar, continuada, me desculpem, que antes era chamada de avaliação psicológica complementar. Então, a exemplo da avaliação psicológica continuada, nós também teremos a avaliação médica continuada. A averiguação, então, da saúde daquele candidato durante todo o CFP. Então, será possível fazer essa avaliação, tanto dos exames. Veja que o Roth disse aqui, o curso de formação policial é um momento em que existe uma simulação do que é a vida do policial rodoviário federal. Então, esse candidato será exposto a atividades mais intensas, a uma carga de estresse mais intensa, uma rotina bastante intensa. E como estará a saúde desse candidato? Eventualmente, poderá ser feita a avaliação continuada para que seja aferida essa condição. Muito bem, Silvia. Biopsicossocial. Não é propriamente uma fase, mas uma certificação aplicável aos candidatos que se declaram
pessoa com deficiência, né, que vão concorrer nas cotas, e aí a gente tem que aplicar essa fase para certificar 2 fatores. Então, antes de entrar no procedimento que será adotado pela PRF, nesse concurso, é importante dizer que, para a PRF, mais uma vez repetindo, o concurso busca selecionar os candidatos mais completos dentro de todo esse conjunto de características para o exercício do cargo. Então, o candidato que se inscreve, se declara pessoa com deficiência para concorrer na lista de cotas, ele precisa superar, comprovar que tem condições de exercer o cargo. Como? Se submetendo aos mesmos testes e mesmos exames que todos os demais candidatos. A diferença é que ele concorre numa lista de cotas, né? Então, o primeiro ponto para o biopsicossocial a se esclarecer é que os índices e os requisitos de desempenho na prova objetiva, na prova discursiva, na prova no TAF, na avaliação psicológica e na avaliação médica são os mesmos. A diferença, e aí os candidatos que estão acompanhando, é que como ele concorre dentro de uma lista específica, eventualmente as notas de corte são distintas entre uma lista e outra, mas ele precisa passar pelos mesmos requisitos de desempenho que os demais. Então, esse é um aspecto que a gente evoluiu nesse concurso, de alinhamento do perfil de desempenho, especialmente no exame de saúde. Em alguns itens, os editais anteriores traziam um descompasso entre requisitos de saúde exigidos para o candidato em geral e requisitos de saúde exigidos para pessoa com deficiência. E se queixavam as pessoas com deficiência que esses requisitos eram excludentes. O que a gente está dizendo agora é que o candidato tem que preencher todas as condições de saúde, independente de ser pessoa com deficiência ou não, de ser cotista ou não. E aí, para que serve o biopsicossocial? Para responder a 2 perguntas. A primeira pergunta é: a deficiência declarada, ela está presente no candidato, e se presente no candidato, ela o qualifica para concorrer nas cotas? Porque, por vezes, o candidato declara a existência de alguma deficiência, mas que não é uma deficiência suficiente para lhe dar direito, de acordo com a legislação vigente, a concorrer nas cotas. Se a resposta da junta médica for a deficiência declarada e apresentada não é suficiente para concorrer nas cotas, esse candidato retorna para a concorrência geral. É assim que está na legislação e que sempre foi feito, né? Ok, etapa 1 do biopsicossocial superada. Se essa etapa diz que a deficiência é suficiente para concorrer nas cotas, ele vai para a segunda análise do biopsicossocial, onde se afere a compatibilidade, preliminarmente a compatibilidade desta deficiência com as características e exigências do cargo de policial rodoviário federal. E aí isso é feito por uma junta de especialistas da organizadora do SEBRASP e por uma comissão de policiais com larga experiência na atividade policial. Então, já foi uma determinação do diretor-geral, essa comissão do lado da PRF será formada por policiais com muita experiência, com muita vivência, com experiência nas diversas localidades do país, apontados e selecionados com o auxílio do nosso diretor de operações, PRF Cassimiro, que nos brinda aqui também com a presença. E aí esses policiais vão analisar, olha, com essa deficiência é possível exercer o cargo ou não é possível exercer o cargo. Se for possível, o candidato segue no certame. Se não for possível, ele não segue. Tá? Então, o biopsicossocial é isso, sem grandes novidades. O que nós vamos fazer é agregar cada vez mais técnica e transparência a esse processo, para que fique muito claro para os candidatos que se declaram pessoa com deficiência, que estão nas cotas, possam compreender o processo e entender as decisões que são tomadas. Seguindo, nós iniciamos com o procedimento da heteroidentificação. Veja, não é uma fase, tecnicamente, é um procedimento, assim como a avaliação biopsicossocial. Na heteroidentificação, nós temos uma alteração para esse ano. O que é o procedimento da heteroidentificação? Nada mais é que um procedimento em que será confirmada ou não a autodeclaração do candidato dentro das cotas.
Então, a autodeclaração de negros dentro das cotas previstas, certo? Nesse ano, a Polícia Rodoviária Federal vai adotar um procedimento diverso. Então, durante o procedimento de heteroidentificação, caso confirmada essa autodeclaração do candidato, ele segue na concorrência das cotas. Se durante a heteroidentificação não se confirmar a autodeclaração do candidato, e aí é que vem a alteração, ele retorna para a ampla concorrência. Certo? Então, até então, esse candidato ele era eliminado do concurso. Esse ano será diferente, ele vai retornar para a concorrência geral. Tá ok? Investigação social, né? Deixa eu só fazer um complemento. A ideia é que haja simetria entre o processo de heteroidentificação e do biopsicossocial, onde os procedimentos de não conformidade àquela cota permite que o candidato saia da cota e concorra de forma geral, sem fazer concorrência dentro da cota. A próxima etapa é a etapa da investigação social. Para nós, a investigação social é um ponto importante. É um procedimento no qual se verifica a conduta ilibada daquele candidato para a entrada à polícia, e isso também em virtude das especificidades do cargo, e por conta da especificidade do cargo, nós temos uma série de pontos que são importantes, e nessa perspectiva, a investigação social é uma etapa que traz elementos para que a gente apure a possibilidade do servidor ter algum envolvimento que não seja compatível com o cargo, de ações ou condutas que sejam incompatíveis com o cargo, que são trazidos à baila no âmbito do certame e são ponderadas para verificar se existe possibilidade desse candidato seguir adiante. É lógico que, por ser um órgão policial, esse processo e esse procedimento ele é feito de forma bastante séria e bastante severa, na perspectiva que a polícia é um ponto de observação e a gente acredita que a liderança se dá por meio do exemplo. E todos nós, inclusive no âmbito, quando já servidor, e aqui nós temos nosso corregedor-geral, o Jader, enquanto servidor, nós somos muito severos com os nossos servidores, porque a aplicação da lei começa internamente. Se a PRF não está aplicando a lei, ela não tem como, de forma ética, aplicar a lei. Então, nós fazemos esse controle e, na parte da investigação social, é um momento que nós fazemos esse escrutínio. Tem um outro ponto que é pertinente ao concurso da PRF, que é o infrator contumaz de trânsito. Nós estamos selecionando servidores, selecionando candidatos que serão servidores que atuarão no enforcement da legislação de trânsito. Nessa perspectiva, a conduta de um infrator contumaz é contrária à missão institucional e constitucional do órgão. Nessa perspectiva, é um ponto que é avaliado na investigação social e pode fazer com que o candidato seja desligado. Bom, agora me cabe a etapa seguinte. Com a investigação social, vai todo o concurso, mas a gente conclui aqui o primeiro bloco e passa para o curso de formação policial. Mas antes, Silvio, eu vou quebrar um pouquinho aqui a ordem, porque os oráculos me mandaram ali a mensagem dizendo que a gente pulou um ponto quando falou da legislação de trânsito, que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? A Lei 14.071 de 2020, se será cobrada ou não. Então, ela será cobrada. O edital trará expressamente CTB e as suas alterações posteriores, inclusive a Lei 14.071 de 2020,
que entrará em vigor no curso do processo, mas que já é de amplo conhecimento, está no vacácio justamente para que a sociedade e os agentes públicos apreendam os novos dispositivos e possam aplicá-los. Então, como ela já está publicada, já está amplamente divulgada, a gente está mencionando especificamente no edital, cumprindo, assim, as decisões reiteradas do Poder Judiciário sobre o tema, de que, estando prevista no edital, pode ser cobrado, né? Então, será o CTB com essas alterações incluídas, né, Eduardo? E é interessante porque assim, todo o arcabouço legislativo que estará em vigor no momento da formação do policial, ele será cobrado, na perspectiva de que aquilo ali será algo que será implementado e será cobrado do cidadão na perspectiva da posse dele. E para fechar o parênteses, a cobrança dessa nova lei impacta na exclusão de algumas resoluções do CONTRAN. Então, a gente vai cobrar a legislação que estará vigente. E aí o edital vai trazer a lista das resoluções do CONTRAN que serão cobradas. Exato. Isso. Curso de formação policial. Vou começar pedindo aos candidatos que parem de não acreditar na capacidade da PRF. Quem quer entrar na PRF, ponto de partida é acreditar na capacidade da PRF. Nós formaremos 1.500 policiais no segundo semestre desse ano, para nomear ainda esse ano. E os candidatos duvidam que a UniPRF comporta 1.500 policiais. Em turma única. Turma única no melhor curso de formação policial da história. Né? Então, essa é a nossa missão, essa é a missão que está dada pelo Presidente da República, pelo Ministro da Justiça, pelo Diretor-Geral, e essa é a missão que a PRF como um todo vai cumprir. Nós temos um quadro de docência extremamente qualificado, um conjunto de docentes já experimentado, com vivência, com experiência, com bagagem profissional para formar policiais em altíssimo nível. Nós temos a estrutura da Universidade Corporativa da PRF no norte da ilha de Florianópolis, com capacidade de formar 1.500 policiais simultaneamente. O que acontece, pessoal, para fazer essa formação? Um ponto importante que a gente não se debruçou, e eu tenho certeza que vão trazer, é a nossa preocupação com a biossegurança. Então, assim, são 1.500 policiais sendo formados com toda a preocupação com a biossegurança do concurso. Nós tivemos uma experiência recente, onde nós tivemos quase 1.000 servidores atuando dentro da Universidade da Polícia Rodoviária Federal, sem qualquer registro de contaminação interna. Então, assim, os procedimentos de biossegurança que foram adotados, inclusive, foram copiados. Uma série de instituições que tinham a necessidade de permanecer funcionando durante o período de pandemia, se dirigiram à Universidade da Polícia Rodoviária Federal e aprenderam conosco várias estratégias, e aí existem estratégias que são implementáveis externamente e outras não. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tem uma série de tecnologias que permite o uso da tecnologia de georreferenciamento para identificar de toda manhã e impedir, por exemplo, o deslocamento dos servidores à universidade se houver qualquer sintoma. Então, a gente tem uma série de precauções que são estabelecidas e, nessa perspectiva, a gente não vê qualquer problema, porque nós já tivemos a experiência no momento sensível da pandemia e tivemos êxito, 100% de êxito. E a ideia é que que nós tenhamos condições de permanecer assim e seguir com o curso de formação de forma segura. Então, o curso de formação para 1.500 no segundo semestre, aqueles que consideram que estarão entre os aprovados, já bloqueiem a agenda, né, para estar lá com a gente. Vale reforçar, curso de formação policial é regime de dedicação integral e exclusiva. Ele começa no dia da apresentação presencial, lá na UniPRF, o cronograma vem daqui a pouco, e se conclui no dia da formatura. Nesse período, o candidato precisa estar à disposição todos os dias, 24 horas por dia. Não necessariamente ele vai atuar todos os dias, 24 horas por dia. A gente sabe que tem uns momentos de descanso, mas ele está à disposição de acordo com um quadro de trabalho semanal que é divulgado. Será o nosso maior curso de formação policial, a maior turma de curso de formação policial da história. Isso envolve um esforço institucional, toda uma estratégia,
toda uma estruturação, o apoio da diretoria de administração, o apoio da diretoria de tecnologia, o apoio da diretoria de inteligência, um quadro de docentes que está pelo Brasil inteiro e que a gente mobiliza para atuar, mas a gente tem certeza de que será mais uma missão cumprida com êxito ao longo de um período que vocês vão ver aí, que da data de convocação até a data de formatura compreendem 18 semanas. Acho que do curso é isso. A gente vai, ao longo do processo, apresentando informações, mas os candidatos podem ficar tranquilos que eles não vão ficar para depois por falta de capacidade da PRF. A gente vai fazer ainda esse ano, né? No curso de formação, como eu já disse antes, e aí é importante reiterar, nós temos agora 50 pontos sendo disputados. Na prática, 150 pontos são disputados e compõem a lista para a convocação para o curso, aí a gente convoca os 1.500, e lá no curso, outros 50 pontos são disputados para elementos de classificação. Essa classificação é importante para a classificação final no concurso, é importante para a escolha das unidades de lotação, é importante para a gente aferir o processo de ensino e aprendizado realizado ao longo do curso. O curso de formação na PRF, ele é levado extremamente a sério, conduzido com muito profissionalismo. Quem não atinge requisitos mínimos é excluído do certame e, a partir dos requisitos mínimos, ele começa a compor pontuação para esses 50 pontos. Com as novidades que a gente já colocou, ao longo do curso de formação, a gente faz avaliação de competências. Então, a gente afere aprendizado de conhecimento técnico, como bem o Eduardo colocou, o aprendizado do que é ser e como ser policial. A gente faz avaliação da atitude policial, o comportamento, com o apoio da equipe de análise psicológica continuada. A gente faz a aferição de habilidades. Então, são provas teóricas, provas práticas e provas da vivência policial nas oficinas temáticas. Tudo isso se soma para compor a nota final. Incluído nesse bojo os 2 TAFs, incluído nesse bojo a avaliação psicológica complementar, incluído nesse bojo a possibilidade da avaliação médica continuada. Então, tudo isso soma para que, ao final, no momento da formatura, a gente tenha a tranquilidade de dizer que aquele candidato virou aluno e que o aluno pode virar policial. E aí, na formatura, ele recebe ali o direito, né, a chancela para ser nomeado policial rodoviário federal. É importante dizer de uma inovação no edital que os candidatos, por vezes, se preocupam. Diz respeito aos testes toxicológicos, né? O teste toxicológico, ele compõe um dos itens da avaliação de saúde. E como agora a avaliação de saúde é continuada, o teste toxicológico também é continuado. A qualquer momento, a PRF pode convocar o candidato ou aluno já no CFP para coleta de amostras e realização de novos testes toxicológicos. E esse teste toxicológico está sendo atualizado para alcançar os espectros que a tecnologia da área de ciência médica permite hoje e a gente evitar que candidatos com o hábito, o perfil de consumo de substâncias incompatíveis com o cargo ingressem na nossa instituição. Então, durante todo o processo, né, o edital traz esse dispositivo, poderá ser aplicado o teste toxicológico até o momento da formatura, o que permite a gente ter certeza do perfil do candidato aderente à característica do que é ser policial rodoviário federal. O candidato está buscando ingressar na polícia que mais apreende drogas no Brasil, no hemisfério sul, a gente pode dizer. A gente, em 2020, quebrou todos os recordes e mais que duplicamos o volume de apreensão de drogas. E o candidato que entra aqui é para combater o consumo, o tráfico, o comércio de produtos ilícitos, e nós não queremos entre nós aqueles que fazem parte dessa cadeia. Bom, eu acho que é isso. Como os senhores podem ver, houve algumas alterações, elas não são substanciais, mas elas trazem no bojo delas um enforcement para os valores institucionais, para a moralidade administrativa, para a ética, para a gente ter valores inseridos dentro do certame
que representam os ideais institucionais, a missão institucional e constitucional da polícia. Para fechar agora, eu vou falar sobre nomeação e posse. Esse é um ponto importante. Em alguns concursos, a data do fim do processo seletivo e da nomeação e posse, ela foi dilatada. O presidente da República, no último curso de formação, nós tivemos a nomeação no ato da formatura, e a ideia é que nós possamos repetir esse procedimento, na perspectiva que o compromisso do governo federal é de colocar à disposição da sociedade mais 1.500 policiais já no ano de 2021. Nós temos um cronograma apertado, e nessa perspectiva a ideia é que, ao final do curso de formação, já em dezembro, nós tenhamos a nomeação e posse dos servidores, e que esses servidores já estejam disponíveis para servir a sociedade brasileira com toda a galhardia, excelência e expertise que lhes é cobrada. Nessa perspectiva, eu acho que a gente fecha todo esse ciclo. Fica bastante evidente o fato da Polícia Rodoviária Federal ser uma instituição quase centenária, mas com um olhar, uma perspectiva e uma pegada bastante inovadora, bastante comprometida com os resultados e entregas sociais, e bastante comprometida com os valores que permeiam o Estado democrático de direito brasileiro. Nessa perspectiva, a gente quer finalizar aqui com o cronograma. Vamos mostrar o cronograma? Bom, então ali, autorização do concurso, Diário Oficial da União, dia 24/12, contratação da organizadora, dia 31/12, o edital sai dia 19 e o início das inscrições para o dia 25. As provas objetivas, dia 28/3, e aí os senhores vão ver que existe aqui a redução de 4 meses para 2 meses. Esse pedido foi realizado já no dia 20, foi dia 24, a gente já fez o pedido para o Ministério da Economia, para que houvesse autorização nos termos do decreto, que lhes cabível, para que houvesse a redução em virtude da necessidade de provimento dos servidores ainda no ano de 2021. E aí, quando eu falo da necessidade de provimento, eu estou falando dos servidores que executarão uma missão de salvar vidas durante as épocas de festividade, onde existe um incremento substancial nas mortes no trânsito. E, nessa perspectiva, nós acreditamos que a entrada de 1.500 policiais será bastante significativa na redução da mortalidade no trânsito do Brasil no ano de 2021. Só a título de conhecimento, nós tivemos uma redução de quase 50% no montante de mortes em rodovias federais, desde de 2011 até o ano de 2020. Era a década de redução de acidentes de trânsito da ONU, e nós pretendemos continuar com essa redução, e essa vinda dos novos policiais fará com que a gente salve vidas. Por isso, o motivo da nossa redução e cumprimento do prazo. Então, assim, os exames, a gente tem a apresentação dos documentos, exame de capacidade física já em maio, psicológica em maio também, no final da primeira quinzena de maio, e a documentação de avaliação, os exames já em junho, e avaliação biopsicossocial em junho também. O resultado final da primeira etapa a gente pretende anunciar já em agosto, no dia 2 de agosto, e o início da primeira turma do CFP, e essa turma de 2021, as 1.500 vagas, já no dia 3 e 4 de agosto de 2021. A ideia é que já no início do segundo semestre desse ano, nós já tenhamos o início da matrícula. E ali a formatura do CFP já 17 de dezembro.
17 de dezembro, e aí a gente já tem também o cronograma da segunda turma, que seriam os excedentes, uma vez autorizado pelo Ministério da Economia a convocação dos excedentes. Nós teríamos já no início de janeiro a convocação de uma turma de 500 policiais excedentes, totalizando aí os 2.000 policiais do concurso de 2021. Bom, senhoras e senhores, com as primeiras explanações, com os questionamentos ainda em aberto, mas antes de nós iniciarmos a fase de perguntas, a gente vai tomar 2 minutos e meio para que vocês vejam que não é sobre somente mais um concurso público, é sobre ser PRF. Poderia ser uma simples folha de papel ou uma página virtual, mas para você, pode ser a proximidade da realização de um sonho. Quantas pessoas, homens e mulheres sonhavam com esse momento? Quantas vezes você sonhou com esse momento? Mas é hora de acordar. Ao nascer do sol, colocar os pés ainda sem coturnos no chão e fazer o que tem que ser feito, ainda que o mundo pareça conspirar contra. É hora de acordar e acelerar quando muitos já perderam o rumo da direção. O combustível para se chegar no destino final não se compra, está em você. Sim, não é e nunca será fácil. Obstáculos? Muitos surgirão e será preciso foco e disciplina. Poucos carregam o brasão no peito. Afinal, nem todos estão prontos a abrir mão de um domingo de lazer embaixo do mesmo sol que faz suar quem está na pista, de um filme numa tarde chuvosa, da companhia dos amigos e familiares numa data especial. Haverá dias em que você vai pensar em desistir, haverá dias em que você vai sentir medo, o mesmo medo que impede muitos de jurar arriscar a própria vida pelo outro. E quando isso acontecer, avance. É preciso sempre seguir em frente, e chegará o dia em que você conquistará o tão desejado reconhecimento, em simples gestos ou sorrisos dos que torcem por você ou de quem nem o conhece. Daí então, você vai lembrar da sua trajetória. E ao olhar para quem está ao seu lado, se reconhecerá, verá que tudo valeu a pena. Porque não é somente sobre um sonho, é sobre ser PRF. Espero que vocês tenham entendido a diferença. Não é um concurso público. É saber honrar esse uniforme todos os dias. Agora sim, senhoras e senhores, já estava me excedendo, a palavra será franqueada por ordem de solicitação, bastando simplesmente que vocês ergam o braço e, a partir de então, identifiquem a si próprios o órgão que representam e a quem vai ser direcionado o questionamento de vocês. O microfone vai chegar até o senhor. Bom dia, professor Arthur Lima, do canal Professor Arthur Lima e também coordenador no Direção Concursos. Queria, em primeiro lugar, parabenizar, elogiar a transparência de vocês. Eu acompanho concursos públicos há muitos anos e a gente nunca viu, né, um órgão tomar essa atitude de vocês. Eu acho que é muito boa, tanto para a gente, né, que atua nesse mercado, mas principalmente para aqueles que pretendem se tornar policiais rodoviários federais. Eu queria fazer uma pergunta, não posso deixar de tocar nesse ponto, que é a questão da aplicação das provas em meio à pandemia, né? Vocês falaram muito bem sobre as cautelas tomadas no curso de formação e que tiveram bastante sucesso, né? Mas eu queria ouvir um pouco como é que vocês estão vendo, né, a aplicação das provas ali em meados de março, com a situação atual do país, e especialmente a questão dos questionamentos judiciais, que eu acho que serão inevitáveis. A gente tem observado em vários outros concursos
questionamentos do Ministério Público, questionamentos via ação popular e outros instrumentos. Em alguns casos, os concursos acabaram tendo a aplicação das provas suspensas muito próximo da data da prova, né? Até recentemente, mesmo em Aracaju, nós tivemos uma situação parecida com o Sebrasp, inclusive. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês podem falar para o pessoal. Primeiro a gente sabe dessa possibilidade, mas a gente entende que existe um outro lado importante. A Polícia Rodoviária Federal tem atuado de forma central na garantia da mobilidade, do abastecimento, inclusive dos insumos de tratamento ao Covid, de equipamentos por todo o país. Invariavelmente, a demanda pelos profissionais de saúde e de polícia é latente, principalmente por conta da pandemia. Então, por exemplo, bloquear um concurso para médicos num hospital em meio a período de pandemia é quase impensável. Da mesma forma, é quase impensável bloquear um concurso para um órgão policial como a PRF em momento de pandemia, porque é nesse momento que nós temos aí a necessidade de se manter o abastecimento nacional, e nós fizemos, assim, o nosso primeiro semestre foi tomado pela necessidade, por exemplo, de escoltas de insumos de respiradores, de seringas, máscaras descartáveis, luvas e assim por diante. Então, a manutenção da normalidade de saúde durante o período de pandemia depende de serviços públicos essenciais e indispensáveis como o prestado pela Polícia Rodoviária Federal. Dito isso, nós também tomamos uma série de precauções para que a destinação de atenção aos riscos fosse mitigada ao máximo. Nessa perspectiva, a gente tem medidas de maior segregação daqueles candidatos que estão prestando provas. Você tem uma série de medidas que, inclusive, impactou no aumento da logística do concurso. Então, o que a gente faria, por exemplo, em uma faculdade, nós vamos ter que fazer em 2, 3 faculdades, porque nós vamos ter que ter mais área para colocar mais pessoas de forma segura. Ao longo do ano de 2020, ficou muito comprovado conosco que é possível manter o serviço essencial à população, preservando a saúde e a segurança daqueles que estão fazendo isso. É lógico que o risco ainda existe, mas o risco é menor do que não fazer, por exemplo, um concurso para médico. Então, a ideia é o seguinte: a PRF ela é um órgão que presta serviço público essencial de utilidade geral e restrita, com uma vinculação muito próxima ao combate à pandemia. E nessa perspectiva, e por conta disso, a percepção do governo federal como um todo é da necessidade disso. E aí a gente tem uma série de outras questões que são, por exemplo, a questão do acréscimo do uso de transporte individual por meio terrestre em mitigação ao uso, por exemplo, de aeronaves. Então, a gente teve um acréscimo substancial. Nessa perspectiva, a nossa atuação na segurança do trânsito também é bastante central na preservação de vidas. Então, assim, quando a gente vê uma decisão judicial, a gente está vendo, de um lado, a preservação de direitos, a ponderação sobre direitos humanos fundamentais e assim por diante. E essa preservação aqui que está sendo discutida é a vida, e a preservação e a manutenção do concurso que está se discutindo também é a vida. Então, a gente acredita que haverá uma ponderação sobre esse ponto e que o concurso seguirá, lógico, com medidas bastante proeminentes de biossegurança, mas ele seguirá. Eduardo, só para complementar, é importante a gente mencionar que na contratação da organizadora foram previstas cláusulas que habilitam a capacidade de disponibilizar essa estrutura, né? Então, no contrato, o Sebrasp
assume o compromisso e anuiu com medidas para cumprimento dos protocolos estabelecidos e já experimentados pela PRF. Então, quando a gente menciona do curso de formação policial, é porque foi uma experiência exclusivamente nossa, que outras instituições aprenderam conosco e que agora a gente leva para o concurso. Então, veja, no CFP, a gente tem sala de aula com alunos. Na prova, a gente tem candidatos em salas de aula para realizar a prova, com protocolos muito parecidos. O nosso contrato com o Sebrasp prevê isso. E, por fim, essa forma de atuar da PRF, proativa, bastante dedicada, profissional e transparente, será implementada também no diálogo com os órgãos que você citou. Então, nós estamos em constante diálogo com a Advocacia Geral da União, que é quem nos representa judicialmente, com o Ministério Público Federal, né, que é normalmente quem atua representando interesses coletivos, e com o Poder Judiciário, e levando a eles informações e subsídios de demonstração da capacidade de conduzir processos dessa natureza, ainda que em ambientes, vamos dizer assim, desafiadores, né? Então, nós temos tranquilidade, e o candidato pode ter tranquilidade, de que não nos falta capacidade e expertise para conduzir todo o processo do concurso, ainda que sob a pandemia. E aí, para concluir, trazer uma reflexão que, por vezes, é deixada de lado. Se a gente acompanhar a discussão sobre pandemia, tem muita gente achando muita coisa, né? Mas a pergunta que fazemos é, e se em 2022, 2023, 2024, tivermos a necessidade de uma atuação ainda mais dedicada da PRF? Esses 1.500 não fariam falta? Então, nós precisamos de nomeá-los para ampliar essa capacidade de serviço público da PRF para a sociedade, inclusive em cenários de adversidade, como foi a pandemia ao longo de 2020. No início, a gente teve situações da gente ter que prover alimentação aos caminhoneiros para não frear o abastecimento. Então, veja só, quando se fala, vamos evitar a aglomeração, fique em casa e tal, fique em casa para quem pode ficar em casa. O policial não pode ficar em casa, o caminhoneiro não pode ficar em casa, porque se o caminhoneiro parar, falta alimento ali na tua casa. Então, existe uma série de serviços que, por mais que se tenha um discurso muito como eu posso dizer, um discurso extremamente severo quanto a qual é a reação em relação à pandemia, existe uma série de profissionais que não ficaram em casa. Assim, os policiais rodoviários federais, eu acho que trabalharam mais do que nunca no ano de 2020. E nós temos a necessidade de prover efetivo, porque a dimensão do que a gente tem que fazer e a qualidade que é exigida demanda a entrada de policiais. Então, assim, eu acho que a comparação mais sensível você vai parar de fazer concurso para médico na pandemia? Não. Você vai parar de fazer concurso para enfermeiro? Você vai parar de fazer concurso para profissional de saúde? Não. A mesma coisa com os profissionais da segurança. Porque se a gente não tiver... Na verdade, a pandemia justifica o concurso. Olá, bom dia. Eu sou a Rafaela, eu sou jornalista do Gran Cursos Online e eu estou com duas dúvidas relacionadas à prova objetiva. Ela vai ser, já se tem uma ideia se ela vai ter múltipla escolha ou se ela vai ser certo ou errado? E se a prova vai ser aplicada só nas capitais ou em outras cidades vocês preveem a aplicação das provas? Inclusive, nós até não mencionamos esse fato, né? Mas o diretor-geral, quando disse que o concurso será nacional, essa prova ela vai ser realizada em todas as capitais, e o nosso contrato também prevê a possibilidade de realização da prova em outras cidades polo, certo? Então, algumas cidades, tudo isso vai depender
da quantidade de inscritos naquela região, mas a ideia é que nós possamos capilarizar ao máximo a realização das provas. Nós estamos passando para vocês aqui tudo que está no projeto básico, né? A questão das disciplinas, a questão da organização dos blocos. Alguns outros detalhes da prova objetiva ficará para o edital que será publicado no Diário Oficial, dia 19 de janeiro. Para o Roth, por favor, Vitor Gâmaro, do Direção Concursos. Roth, a gente sabe que tem um concurso irmão, entre aspas, que é o concurso da PF, que também mobiliza um público muito parecido com o que pretende fazer o da PRF. A gente sabe que não todos, óbvio, mas alguns pretendem fazer as duas provas. E aí muitos procuram a gente para perguntar se há algum tipo, entre aspas, de acordo, de ajuste, para que não somente a prova, mas as etapas futuras acabam não se colidindo, para que, às vezes, consigam concorrer nas duas frentes. O candidato que desejar, nos parece que ele poderá fazer os dois concursos, não tem datas coincidentes. Não tem uma tratativa em nível de acordo, mas tem uma restrição de infraestrutura. As duas instituições fazem o concurso com a mesma organizadora, são concursos que envolvem milhares de candidatos e que a realização dessas etapas normalmente se valem das mesmas infraestruturas físicas. Então, a aplicação da prova, normalmente são os mesmos colégios. O teste físico é na mesma infraestrutura de realização do teste físico. Então, o cronograma não contempla datas coincidentes para essas fases presenciais, né? Eventualmente, nas fases subsequentes, você vai ter períodos online ali de apresentação de documentos, recurso e assim por diante. Mas a informação que nós temos é que não há coincidência, embora nós não conheçamos o cronograma da Polícia Federal, essa análise ficou a cargo da organizadora. Nós pedimos que eles fizessem uma análise cruzada e que fosse construído o nosso cronograma sem coincidências com a Polícia Federal, viabilizando que o candidato que desejar possa fazer os dois concursos. Érico Palazzo, coordenador de carreiras policiais do Gran Cursos Online. Quero cumprimentá-los também, parabenizá-los pela transparência em todo o concurso e em todas as informações que têm sido passadas. Nós temos dois concursos muito relevantes que vão ocorrer também no dia 28 de março, que é a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Civil do Pará. E com certeza muitos candidatos que têm interesse nesses concursos também têm interesse em realizar a prova da Polícia Rodoviária Federal. Há, em decorrência da estrutura dessas cidades, Curitiba, Belém, alguma possibilidade de alteração nesse cronograma do dia 28 de março, a prova da Polícia Rodoviária Federal para uma data posterior em abril, ou está confirmado 28 de março? Essa é a determinação que vai seguir a PRF. O cronograma divulgado hoje, ele é resultado do contrato que a gente assinou com o Sebrasp. O contrato previa que o Sebrasp nos apresentaria uma proposta de cronograma que seria aprovado ou não pela PRF, e aí poderia ser divulgado. Então, o Sebrasp formalizou esse cronograma para a PRF e ele foi divulgado porque é aprovado. Vejam que ali a gente aponta datas previstas, mas para nós são metas, né? A escolha, infelizmente, nem sempre ela pode compatibilizar todas as expectativas. Por que 28 de março? Na análise do Sebrasp, é uma data com capacidade de execução das provas em todo o território nacional, nas localidades onde ela vai ser aplicada. É a data que permite um cronograma que viabilize o resultado final para 2 de agosto, para que no dia 10 de agosto a gente comece o curso de formação policial. Então, é esse cronograma que vem no edital dia 19. É esse cronograma que vai estar divulgado. E, eventualmente, algum ajuste que seja necessário por fatores alheios, ele vai ser tratado no momento pontual. Mas, por hora, se eu fosse um candidato, eu trabalharia com a data de 28 de março, é esse o nosso compromisso. Mais alguma dúvida remanescente?
Temos mais uma. Bom dia, Morgana, hoje aqui pelo curso Quebrando as Bancas. Cumprimentando os senhores e parabenizando pela excelência e pela transparência nesse concurso, eu gostaria que vocês tecessem alguns comentários sobre as possibilidades de pedido de fim de fila, especialmente no que se refere a quais são os requisitos para que esse pedido seja feito, quais são as hipóteses para ele ser aceito e quais seriam as consequências disso para o candidato. E comentando também, de forma mais específica, se um candidato que, a princípio, precisasse fazer o primeiro curso de formação previsto ali, se ele poderia pedir para participar do segundo curso. Obrigada. Bom, o fim de fila, ele já vem sendo implementado pela PRF a partir de uma análise da Advocacia Geral da União, em pareceres reiterados, né, que se iniciou, para trazer o histórico, ele se iniciou com a situação das candidatas grávidas, gestantes, assim como a Silvia está agora. O Judiciário e, logo depois, a Advocacia Geral da União passou a entender que, no caso da candidata gestante, deveria ser oportunizada uma data futura, né, pós-gestação, para cumprimento de fases do concurso. Na sequência, no curso de 2019, a gente admitiu, né, no momento da convocação para o CFP, eventual pedido de fim de fila, ou seja, é o candidato abrindo mão da posição de classificação que ele tem naquele momento e indo para a classificação ao final da fila, por isso fim de fila, e aí ele fica sujeito a todos os efeitos que daí decorrem. Então, veja, para o CFP desse ano, 1.500 vagas. Vamos supor que o candidato primeiro classificado, 01, peça fim de fila. Em tese, ele passa a ser o 1.501. E aí ele iria para o CFP do ano seguinte, ele passa para todos os fins a ter contabilizado a posição dele como 1.501. Então, a nota dele, embora maior, na hora de computar a classificação final do concurso, será considerada a nota do 1.501, para fins de escolha de local de lotação, para todos os fins, né? Então, o pedido ele não pode ser parcial, só para o que interessa ao candidato. Ele gera efeitos, todos os efeitos advindos da mudança de classificação. Então, eventualmente, candidatos que forem convocados para o CFP no dia 2 de agosto e que desejarem, podem pedir para ir para o final de fila, ele abre mão daquela classificação dele, a gente inclui, por isso tem um período de segunda chamada, a gente inclui outros candidatos nessa localidade e ele fica para um CFP subsequente, né? Ele não pode pedir final de fila antes disso, é só para a segunda etapa. Então, convocado para o exame médico, não quero fazer agora, não pode, porque todas as etapas são feitas em conjunto, né? E ele faz o CFP seguinte. O que a gente sempre esclarece? Esse pedido ele envolve também um risco. Vejam, a gente colocou ali um cronograma para o segundo CFP, que é algo que já está anunciado, mas nem sempre é assim, nem sempre a gente tem um anúncio prévio. Então, candidatos nossos, por exemplo, que pediram final de fila em 2019, ficaram para um CFP subsequente, se houvesse CFP. Eventualmente, o governo poderia não ter autorizado o CFP 2020 e ele perderia a vaga porque se esvairia o prazo de validade do certame. Então, envolve esse risco para o candidato. Do outro lado, a pergunta que você fez sobre requisitos para o pedido. Nós não adotaremos rol de critérios. É uma discricionariedade do candidato abrir mão da classificação dele. Na prática, ele é alguém bem classificado que está abrindo mão dessa classificação, né? O que, do outro lado, nós não fazemos é dar nenhuma garantia ao candidato. Eventualmente, se depois não tem o CFP 2022, ou se ele pede final de fila quando convocado para o CFP 2022 e depois não tem outra turma, ele fica eliminado do concurso. Então, na prática, o pedido de fila é quase que como uma desistência temporária. Assim como o candidato, em qualquer das fases, pode desistir de prosseguir no concurso, para a convocação do CFP, ele pode desistir de participar naquele momento e correr o risco de ter esse direito reestabelecido no CFP seguinte ou não.
Bom dia, meu nome é Tatiana Marcelo, represento o curso CEISC, lá do Rio Grande do Sul, e nós temos muitos alunos que eles estão finalizando o seu curso superior. Então, só para deixar os nossos alunos mais tranquilos, eu queria saber se realmente a comprovação do requisito, né, de formação superior, ele vai ser exigido mesmo no momento da posse, para que eles tenham, então, mais tempo aí para conseguir concluir o seu curso. Perfeito, é exatamente isso. É a dúvida de vários candidatos. Enfim, esse ano até nós tivemos um candidato que aguente coração, né? Aguenta coração. Ele praticamente no fim do término do prazo estipulado em lei para a posse dele, ele se graduou. Então, haja coração, mas é isso mesmo, tá? O certificado, a graduação do candidato só será exigida no momento da posse, por conta do decreto, certo? Que diz exatamente isso. Eu sou Thaís, jornalista do Estratégia Concursos, parabenizar pelo evento. A gente está ao vivo aqui no Instagram, recebendo algumas dúvidas sobre lotação. Eu acho que uma grande vantagem do concurso regionalizado seria fazer a prova já sabendo para onde vai, pelo menos inicialmente, né? Como será agora, né? O critério da lotação inicial será a soma de todas as etapas do certame? A lotação será conhecida apenas no final do curso de formação? Então, o concurso regional ele gera algumas assimetrias. A gente entende que essas assimetrias não são interessantes. A lotação na Polícia Rodoviária Federal ela obedece um critério de meritocracia. E, nessa perspectiva, o que acontece? Antes do período de posse desses servidores, é ofertado aos policiais que já estão na corporação que ocupem vagas relativas ao quantitativo de servidores que entrarão. Esse é um regulamento interno que vem sendo consolidado e a base dele é a meritocracia. Então, basicamente, os servidores que têm melhor desempenho têm a possibilidade de ocupar vagas que estão abertas dentro do território nacional, conforme a sua classificação interna dentro da polícia. Grande parte dos locais que serão lotados, eles geralmente são locais de fronteira. E aí, fronteira principalmente norte e centro-oeste. O sul tem pouca vaga para a fronteira, mas assim, a probabilidade muito grande é que os novos servidores sejam ali lotados. É importante trazer uma questão também de carreira. O servidor, por exemplo, que faz um concurso regional e já é lotado no Rio de Janeiro, ele tem pouca experiência com a fronteira. E a Polícia Rodoviária Federal, na perspectiva de uma Polícia Nacional, ela traz a necessidade de entender o território nacional, entender toda a parte de mobilidade e logística nacional, para que, inclusive, o trabalho do policial ali no Rio de Janeiro entenda que, por exemplo, determinada substância que está sendo traficada de determinado país para o Rio de Janeiro está seguindo determinada rota, tem determinadas questões que melhoram o desempenho dele. Então, assim, na carreira é interessante que o policial passe por uma série de lugares para que ele aprenda como é que funciona a dinâmica e, assim por diante, traga na sua bagagem uma série de questões. Eu já fui lotado no Rio de Janeiro, já fui lotado na Bahia, já fui lotado aqui em Brasília. Basicamente, eu trabalhei em todos os estados da federação, menos o Amapá. O Amapá ainda eu não tive a oportunidade de trabalhar, trabalhar na pista. Isso traz um background, traz uma capacidade, uma expertise que é diferenciada. E nós entendemos que esse processo é um processo salutar, que gera uma oxigenação, gera uma capacidade de produção de conhecimento e basicamente é isso. Então, assim, para aqueles que não sabem onde ser lotados, eu já digo, tenham certeza, será na fronteira. Provavelmente da Amazônia, né, Eduardo? Provavelmente na Amazônia. Só para, como a gente também recebe muitas dúvidas dos candidatos, para ele entender um pouco a operacionalização disso. No final do CFP, pela classificação final, é isso que o edital vai trazer, né? O nosso regulamento de concurso vai trazer também. No final do CFP, é colocado o rol de vagas e pela classificação final, ou seja, daqueles 200 pontos, quem for o 01 do concurso, escolhe primeiro, depois o 02, o 03, e assim por diante. O concurso regional,
ele foi e é uma exceção na história da PRF. Nós tivemos até hoje só 2 concursos regionalizados depois de 1988. O de 2018 e aquele concurso específico para Pará e Mato Grosso, né? Ele traz uma falsa percepção de conhecimento da lotação. Por quê? O candidato que fez concurso para o Pará, a lotação dele não é Belém. Vai ser Altamira, Santarém e assim por diante. Né? Então, o candidato sabe o estado, mas não sabe a lotação. No CFP, ele escolhe a lotação. Então, nesse processo do concurso nacional, lá no CFP, ele escolhe a delegacia onde ele vai estar lotado. Que para a gente aqui a gente chama de unidade de lotação. Né? Se vai ser Corumbá, Dourados, Cáceres, lá no Acre, Roraima, Rondônia e assim por diante. Então, essa pseudo-insegurança, do outro lado, para a gente se agrega em capacidade para o desempenho da profissão. E os concursos todos, o nosso concurso foi assim, todos os outros sempre foram assim. E depois, na gestão interna, né, Silvia, tem se mostrado algo com mais vantagens do que a regionalização do certame. Tem um jeito dele saber exatamente onde ele vai ser lotado, se ele ficar em primeiro lugar. Se ele ficar em primeiro lugar, aí ele escolhe. Bom dia a todos, eu sou Cristiane, jornalista do curso Quebrando as Bancas de Porto Alegre. A minha dúvida é em relação ao primeiro TAF, e apesar de as perguntas ou a dúvida ser aparentemente acessória, é um anseio dos candidatos em relação a uma estratégia de treino mais eficiente. Eles querem saber se será exigido o uso de máscara na corrida, especialmente, se será permitido o uso de fone de ouvido e se a pegada da barra vai ser pronada ou supinada. Então, o uso da máscara durante a corrida, não é isso? A pegada e o fone de ouvido. Olha, a máscara, durante a realização do exercício, a intenção é que se mantenha o distanciamento e que não seja exigida o uso da máscara ali no momento da atividade, ali do exercício propriamente dito, certo? A pegada, pronada e supinada, olha, é muita pergunta mesmo que a gente recebe em relação a isso, né? Nós ainda estamos terminando alguns estudos como o Rotti falou, do nosso grupo de PBS, né, Práticas Básicas de Saúde. É um ponto que está em discussão ainda. Nós não fechamos, não batemos esse martelo ainda, nós ainda estamos em discussão. Então, será um detalhe que só será realmente conhecido no momento da publicação do edital, certo? A gente vai aguardar aí a manifestação da área técnica, tá? E o outro são os fones de ouvido. Fones de ouvido, não entendi. Exatamente, porque assim, olha, nós também temos que fazer esse debate, certo? A gente ouve, mas posso usar meu celular para ouvir música? Enfim, eu já até vi também que existem alguns estudos que dizem que realmente a música, ela aumenta um pouquinho, né, a performance, enfim, dá aquele ânimo. Mas tudo isso vai depender também da análise jurídica da organizadora, tá? Então, não depende só da PRF essa decisão. Recomendação: treine sem fone de ouvido, pegue a pegada pronada e treine com e sem máscara, que aí você está disponível para todas as situações. E assim, parece engraçado, mas a resiliência à adversidade é um dos fatores que a gente examina na habilidade do policial. Muitas vezes as nossas condições são condições extremas, adversas, e que você tem que se submeter a situações que não são ótimas. Então, a maioria das vezes você está no frio, na chuva, e tendo que executar determinadas situações.
Então, se eu tiver algum conselho aos servidores, na verdade aos candidatos, é que eles treinem nas piores condições possíveis, porque treinar na pior condição possível te habilita na melhor condição a ter uma performance ainda melhor. De novo, então, Morgana do QB. Se me permitem, gostaria de fazer mais 2 perguntas, uma não tem nada a ver com a outra. A primeira seria sobre peso de questão. Tá? O anúncio de que vai ser incluída uma língua estrangeira já está causando bastante rebuliço. E, por isso, estamos recebendo perguntas no sentido de que haverá um percentual mínimo de questões para a pessoa ser aprovada. Esse percentual é por bloco ou é contado por matéria? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é relativa à validade do concurso. Obrigada. Bom dia. Com relação à primeira pergunta, exatamente é por bloco. Então, dentro do bloco, como havia sido feito em outros momentos, isso, é transdisciplinar. Então, vou dar um exemplo da língua estrangeira, que eu também estou acompanhando aqui, o pessoal realmente está em fervorosa. Então, você pode ter uma questão, nós tínhamos lá outras disciplinas, né, dentro do bloco, você pode ter uma questão de, vou dizer aqui, não vou juntar o raciocínio lógico matemático com o inglês, que vai dar problema, mas você pode ter 2 disciplinas, você pode ter uma questão toda elaborada em inglês sobre a outra matéria, certo? E como que é organizado esse hall de perguntas dentro do bloco? A organizadora faz isso. Então, dentro do bloco, ela tem essa possibilidade de fazer as escolhas e essa transdisciplinaridade, certo? Então, não vai ser por disciplina a pontuação, será por bloco, até porque ela pode justamente fazer essa transdisciplinaridade, utilizar-se de uma questão de língua portuguesa, por exemplo, para colocar uma outra disciplina, certo? Ou também o contrário, explorar o conteúdo de língua portuguesa dentro de uma outra, dentro da geopolítica, por exemplo, uma interpretação de texto ali que o candidato vai ter que se dedicar mais. Só para complementar essa questão que a Silvia está colocando, que é importante para o candidato compreender, né? Não tem novidade também. O edital 2018 já tratava assim, né? Que é dentro do bloco, um desempenho mínimo em cada bloco para somar e dar a nota no concurso. E sobre língua estrangeira, é bom também a gente dizer que, para todas as disciplinas, mas língua estrangeira que é a novidade, o edital trará o rol, como sempre traz, o rol de conteúdos. E, por óbvio, o exigido em língua estrangeira é o que o mercado normalmente adota para concursos com esse perfil. Então, nós não estamos falando aqui de fluência, nós não estamos falando de... Né? Vocês que são aí do mercado sabem, é o inglês ou o espanhol para concursos, que consta, inclusive, do Enem. Então, o Enem, que é utilizado para ingresso na graduação, já faz essa cobrança. E aqui nós estamos falando de um concurso onde a seleção é de pessoas já graduadas, né? Então, sugestão para os candidatos que olhem sem paixões, porque não é esse fim do mundo, não. É algo plenamente possível, né, de se executar. O concurso está bem equilibrado. A validade. A Silvia me autorizou aqui a falar. Outra pergunta da validade, 2 anos mais 2, né, que é o que a legislação permite. Bom, só fazer mais uma pergunta sobre a investigação social, né? O PRF Ágil, ele na manifestação dele anterior, ele falou sobre a importância da investigação social para a PRF, e muitos alunos acabam nos procurando querendo saber de situações particulares, né? E houveram alguns rumores de que alguns candidatos foram eliminados nesse último concurso da PRF porque se identificou
que eles tinham recebido auxílio emergencial indevidamente, alguma coisa assim. Não sei se vocês podem confirmar alguma situação assim, mas principalmente se vocês podem citar casos pontuais para ilustrar um pouco, né, situações que já geraram eliminação na investigação social. E uma coisa que perguntam muito relacionada a isso é sobre pessoas que foram pegas dirigindo após beber, né? Volta e meia a gente recebe isso. Tá, foi colocado pelo diretor-geral a importância da investigação social, e a gente não pode negar que, eventualmente, nós precisamos, enquanto dirigentes da instituição, nos precaver do ingresso de pessoas que não podem, sob nenhuma hipótese, compor as fileiras policiais, uma vez que elas fazem parte do outro lado da força. São pessoas contra as quais a gente atua, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Mas, do outro lado, também o candidato tem que ter a percepção que a investigação social não está atrás de picuinha. O que nós buscamos? Certificar que o histórico de vida pregressa do candidato é compatível com o cargo. Isso fica latente em duas situações que você mencionou. A questão do infrator de trânsito, quanto mais, e aí veja, a lei, o dispositivo do edital e do regulamento de investigação social traz o termo, quanto mais. Quanto mais é aquele que tem o hábito reiterado de descumprimento de determinados dispositivos. Nós já tivemos casos de candidatos com mais de 100 de infrações de trânsito. Isso é contumácia, ele repete sempre a mesma postura de insubordinação às normas de conduta do convívio social no trânsito. Como uma pessoa com esse hábito pode atuar na fiscalização de trânsito, né? Então, é a contumácia, não é o caso esporádico, pontual, episódico. Segundo aspecto relevante, a investigação social é a etapa do concurso onde mais se permeia a necessidade de interação com o candidato para exercício do contraditório e da ampla defesa. Após a investigação inicial, o candidato é notificado e é chamado a se manifestar para esclarecer todos os potenciais fatos. Então, ele tem como trazer a versão dele, e aí é o que a gente sempre diz. O que se analisa é fato e seu contexto. Por que eu estou dizendo isso? A gente vê muito candidato hoje com 35, 32, 33 anos, preocupado com fatos da vida dele com 17 anos de idade. Se é um fato isolado, ocorrido lá com 17 anos, que não gera impacto no comportamento, incompatibilidade do comportamento com a carreira policial, ele vai trazer isso para as informações e a gente vai, o colegiado que atua com isso vai atuar, é um colegiado que se vincula tecnicamente a diretrizes da nossa Corregedoria Geral e da nossa Diretoria de Inteligência, né? Então, o grosso, a maioria das dúvidas dos candidatos são de situações de pouca relevância. O que acontece, e aí tem se disseminado sobre o auxílio emergencial, e de certa forma, enquanto cidadão, é triste a gente ver essa cultura ainda. As pessoas mencionam a percepção indevida do auxílio emergencial como algo de menor importância, e não é. O que a gente tem dito é que a percepção do auxílio emergencial mediante fraude é crime. E se é crime, nós estamos falando de um crime recente contra a administração pública. Quem comete crime contra a administração pública não pode ser PRF. Então, o que nós estamos fazendo é cruzando dados e avaliando essa postura, e temos dados, inclusive, da percepção do auxílio emergencial, né, e eles cruzados com as outras informações que o candidato nos apresenta, se ficar demonstrado que o candidato fraudou o auxílio emergencial, isso é um ponto de atenção para a investigação social, sim, porque estamos falando de um crime que, se identificado, além de impacto na investigação social, será noticiado para as outras providências cabíveis pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público e assim por diante. O que acontece que gera dúvida nos candidatos? O eventual caso de percepção sem fraude, de boa-fé, com superveniência de fatos que afastariam a incidência do auxílio emergencial. Exemplo, o cidadão estava desempregado, fazia jus, fez o cadastro, recebeu, no curso do período do auxílio emergencial, ele se emprega e etc., e ele foi, como tem sido notificado, para ressarcir a parcela que foi indevida, e ele faz o ressarcimento. Não nos parece aqui que tenhamos um fato relevante.
né? O fato relevante é a prática de fraude no curso desse processo, não só do auxílio emergencial, mas de qualquer outra situação junto à administração pública ou da vida privada. A mesma pergunta os candidatos fazem quanto à restrição cadastral no nome em razão de dívida. E aí, quando me perguntam, eu sempre digo ali nos papos com café e assim por diante. Ter dívida não inviabiliza ninguém de ser policial. Fraudar a dívida inviabiliza. Então, cada fato desse ele é analisado individualmente no seu contexto. É um trabalho brilhante conduzido aí pelos nossos colegas, que fazem isso com muito profissionalismo, que ouvem a manifestação do candidato, e aí, a partir daí, a gente forma um juízo de convicção, né, para julgar o candidato apto ou inapto para ser policial. Então, as situações menores do cotidiano, da vida comum, eu acredito que os candidatos não precisam se preocupar com elas. Aquelas situações que são relevantes, que mostram um perfil de comportamento incompatível com o convívio em sociedade, especialmente para o perfil ético, íntegro, que se espera de um policial rodoviário federal, esses sim são relevantes e nós vamos identificar. Bom, senhoras e senhores, acredito que, no geral, todas as dúvidas foram sanadas e relembramos para você que nos acompanha pelo YouTube, esta íntegra estará à disposição, se não hoje, porque demora um pouquinho para render no canal, mas amanhã com certeza. Nós já temos a relação e a ordem das empresas que vão ter entrevista exclusiva, e que iniciamos com as 6 cursos preparatórios, depois o Estratégia Concursos, depois Gran Cursos, Direção Concursos, Arthur Lima, Informática para concursos policiais, Anacris Curso e Treinamento e Quebrando as Bancas. A ordem pode ser conferida com a PRF Vanessa, que vai encaminhar cada instituição para a sala onde ocorrerá essa entrevista coletiva. No mais, é agradecer a todos que vieram aqui e nos prestigiaram, que estão acompanhando a transparência da Polícia Rodoviária Federal e o carinho, o zelo com que a gente tem tratado o concurso público para admissão, porque este zelo com a transparência e com a lisura é cobrado durante toda a vida do policial, então, com o concurso de admissão não poderia ser diferente. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham também pelo YouTube e pelos diversos perfis de Instagram que estão replicando essa entrevista coletiva e dizer que estamos à disposição. Agradecer a você pela audiência, estamos há mais de 2 horas no ar pelo YouTube. E dizer, estudem, a PRF vale muito a pena. Não é sobre mais um concurso público, é sobre ser PRF. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Ricardo, só avisar o pessoal que queira, nós estamos com algumas capacidades estratégicas, com colegas aí, com apoio da nossa equipe de comunicação, quiserem realizar imagens, fotos, etc., se valendo do cenário que está montado, também está à disposição dos senhores. Tá bom? Certamente.